Boa noite a todos. Boa noite, Pastor Rodrigo, que eu só consigo chamar de professor. Né? É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite. Quero já deixar um abraço a todos da PIB do Andaraí. Eu conheço alguns, né? A Letícia também, que faz parte aí da igreja. Enfim, é muito importante, né, a gente, nesse momento, nesse momento de pandemia, a gente ter esse espaço, ter esse tempo para refletir sobre tantas coisas, né? E aí o desafio é falar em 30 minutos, mas a gente consegue, de alguma maneira, tentar resumir aqui e pontuar algumas coisas dentro dessa questão de como nós podemos ser uma igreja emocionalmente saudável e sem preconceitos, né? E logo me veio à mente uma passagem muito conhecida, que é a passagem de Lucas 10, de 25 a 37, que fala sobre o bom samaritano, né? Então é uma parábola conhecida por nós, é muito pregada, sempre confrontadora. E aí hoje a nossa dinâmica vai ser essa, de a partir dessa passagem a gente entender como nós podemos construir essa igreja emocionalmente saudável e sem preconceitos. Eu entendo que para a gente construir uma igreja emocionalmente saudável e sem preconceitos, a gente precisa primeiro entender a dor do outro, né? E aí eu vou ler os primeiros versículos que falam, né? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? A gente precisa entender, né, a dor do outro e questionando, né, quem é esse próximo, quem é essa pessoa que está próxima de nós e quais são as características dela, quais são as especificidades dessas pessoas, o que atravessa a história dessa pessoa, o que faz com que essa pessoa esteja no ambiente em que está e o que faz também com que ela não esteja no ambiente em que ela está. Quando a gente vai a se colocar a entender a dor do outro nesse processo de uma igreja emocionalmente saudável, nós temos uma facilidade, que é a ótica pessoal, como a gente vê aqui, por exemplo, no 25, né? Ele quer aqui herdar a vida eterna. Então, primeiro ele está querendo garantir o dele. E nós temos um evangelho muito egoísta, né? Um evangelho que é construído egoisticamente, não pelo evangelho, né, mas um evangélico, né, um mundo evangélico egoísta. Quando nós vemos as igrejas, como elas são construídas, não somente a minha, a sua, mas as igrejas de uma maneira geral, as pessoas procuram muito o ambiente da igreja para uma perspectiva da dor pessoal. Acontece alguma coisa na minha vida, então eu vou lá para tentar resolver aquilo. Só que o evangelho é muito além disso. O convite do evangelho é um vinde a todos e é um vinde comum, né? É um espírito de comunidade. Só que como que nós vamos conviver em comunidade olhando somente a facilidade do evangelho? Somente o herdar a vida eterna. Somente o me salvar, se o outro não está sendo salvo. Quando eu falo não está sendo salvo, não é necessariamente ser convertido em Jesus, mas vai além. A gente precisa entender que a conversão, né, a gente aceitar esse caminho de seguir a Cristo, ele me leva a uma liberdade, uma libertação de todas as dores que um dia me oprimiram. Mas isso não foi suficiente por conta das dificuldades que se tem de entender a dor do outro, que é a ótica daquele que sofre. Quando a gente vai lá no 29, né, quando ele justifica ali, ele tenta se justificar, porque ele já sabe do amarás, ele já conhece a lei. E muitos de nós já conhecemos a lei, já sabemos como o evangelho funciona, mas isso não foi suficiente para que nós construíssemos uma igreja sem preconceitos. Nós ainda temos muitos preconceitos nos ambientes eclesiásticos. Alguns velados, outros muito aparentes.
Se você parar para pensar, por exemplo, qual é a sua reação quando entra alguém com uma vestimenta muito inferior à sua na sua igreja, qual é a sua reação? Quando entra alguém com uma roupa muito diferente, talvez mais decotada, ou talvez uma roupa mais curta, muito diferente daquela que você está usando na sua igreja, qual é a sua reação? Quando entra alguém de um país estigmatizado por determinadas subjetividades, determinados traços, e aí você se assusta, de repente um árabe, qual é a sua reação? Eu me lembro que quando eu comecei a deixar minha barba crescer, eu sempre andei muito de metrô, de ônibus, etc. Sempre ando de mochila. Se eu fico sem mochila, parece que eu estou sem um órgão do meu corpo. E aí eu chegava de mochila com aquela barba grande e botava a mochila no chão. Aí teve uma vez que eu me afastei rapidamente ao lixo, a lixeira que estava distante de mim, e eu não levei a mochila. Os olhares que eu recebi chegou a ser engraçado, porque estava naquela época de muitas notícias em relação ao homem-bomba e algumas fronteiras fechadas em relação a isso, né? Alguns homens que não conseguiam entrar em determinados países por conta de ter essa estética, vamos dizer assim, mais aproximada do árabe. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu estou andando na rua, as pessoas estão achando que eu sou um homem-bomba. As pessoas já olham, já pensam ali, já geram um tipo de preconceito, que é o que a gente está falando aqui. O preconceito nada mais é do que olhar para determinada pessoa e achar que, a partir daquilo que ela me apresenta, ela já tem um diagnóstico meu. Então, a partir daquilo que ela está me apresentando, aquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo ou ver ou ouvir a partir da fala dela, eu já falo, essa pessoa ela tem tal coisa, ela tem tal caminho, ela tem tal destino, ela já é daquele jeito. Quando a gente fala sobre discriminação, ele vem depois do preconceito, né? O preconceito, ele é esse estigma, e a discriminação ela vai me fazer com que eu separe essa pessoa, com que eu não envolva aquela pessoa porque ela tem determinada característica. Então, o que isso consiste no que a gente está falando, né? O objetivo acaba sendo muito do racismo, embora a gente possa falar de outros preconceitos, mas aí não seria somente meia hora. Então, falando sobre racismo, o que isso indica o racismo? Provavelmente, negros e negras que estão me ouvindo já passaram por isso, de alguma maneira se sentirem destacados de um determinado ambiente por não terem características que são mais aceitas pela sociedade, né? Então, há um preconceito ao me ver pelo fato de eu ter a barba, né? E aí, muito eu ouvi em relação a minha barba ser uma barba de mendigo. Quando eu falo isso, eu já coloco que toda pessoa que tem uma barba grande, duas coisas: ou ela não lava a barba, ela não tem uma boa higienização dessa barba, ou ela está realmente num lugar abaixo do meu. Porque o mendigo ele está à margem da sociedade. O mendigo ele está numa característica à margem da nossa sociedade. A gente não consegue abraçar esse mendigo, porque se entra um mendigo na nossa igreja, por exemplo, a gente tem dificuldades. E quando eu falo a gente, não é somente o Ministério da Ação Social, é toda a igreja. Toda a igreja tem a dificuldade de abraçar por achar que isso é somente a vocação de uma pessoa. Então, quando a gente lê isso aqui, né, ele já sabia, né, o intérprete da lei já sabia sobre a lei, mas ele tinha dificuldade de ser empático e simpático com a dor. Muito se fala sobre empatia hoje, mas para além da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, a gente precisa ser simpático, ou seja, a gente precisa estar aproximado dessa dor. Quando eu falo sobre empatia, eu me coloco no lugar do outro em pensamento, eu nunca vou me colocar no lugar do outro na prática. Falando sobre racismo, você pode até ouvir, você pode até se colocar no lugar de quem sofre, de quem sofreu racismo, mas você nunca vai conseguir sentir o racismo na pele se você não tem as características dessa pessoa. Quando a gente fala sobre racismo no Brasil, muito se fala sobre o negro e sobre a negritude. Se você não sabe em relação a isso, os negros no Brasil eles compõem os grupos de pretos
e pardos, segundo o IBGE, e é autodeclaração, né? Então, eu me declaro negro ou pardo, preto ou pardo, e componho esse grupo de negros nas estatísticas, né? E hoje nós somos 56,1% do país, maioria, né? Que se declara preto ou pardo, que compõe essa negritude que somos, né, como brasileiros. Então, entender esse Amarais não foi o suficiente para que esse grupo de 56,1% de pessoas não sentisse mais nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de rechaço, nenhum tipo de separação pela cor ou pelos fenótipos, né? Ou pela questão da cultura, que a gente vai falar da cultura afro-brasileira, a questão de como essa cultura ela se expressa pelas religiões de matrizes africanas, entre outras coisas. Então, o racismo ele se dá assim, por uma questão de fenótipo, nariz, pela barba, pelo cabelo, pela cor, ou por uma questão cultural, pela forma, né, pela maneira, pelo jeito dessas pessoas andarem. O racismo ele está, por exemplo, quando a gente fala que todo preto se parece, quando a gente fala que qualquer homem negro em cima de uma moto é um potencial assaltante, quando a gente começa a esconder a bolsa ou a mochila quando entra um homem negro com o cabelo louro, né? No caso, por conta de produtos que passou e etc. Então, tudo isso está envolvendo o racismo, porque a gente olha para aquilo e a gente já separa e já coloca numa situação inferior para uma questão de raça. O conceito de raça, ele é um conceito, a gente pode dizer que é recente, porque ele se firma muito no século XVIII, embora um pouco antes já começa ali uma maneira de tentar referendar o porquê que existe essa diferença entre homens brancos e homens negros, e quando eu falo homem aqui, homens e mulheres, né? E há uma política eugenista que faz isso. Por que eu estou falando isso dentro do Bom Samaritano? Porque a gente vai para o segundo ponto, né? Sobre quem é esse próximo. Se eu conceituo para vocês preconceito, discriminação e, consequentemente, o racismo, eu preciso começar a pensar quem é esse próximo que está sofrendo esse tipo de coisa. Você pode estar pensando que você já sofreu preconceito em algum lugar por determinada coisa, por determinado jeito, por determinada frase. Você pode estar pensando que você sofreu discriminação, ou seja, separação, que é um pouco mais profundo por determinada coisa também, pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito, pelos seus traços, pelo seu cabelo. Mas quando a gente fala de racismo, a gente fala de algo que coloca o outro no lugar de sub-humano, no lugar animalesco. E aí eu retiro a possibilidade do outro se entender como imagem e semelhança de Jesus, como fala lá de Cristo, de Deus, aliás, como fala lá em Gênesis. Quando ele mostra ali, façamos o homem segundo a imagem, segundo a semelhança, está trazendo ali todo o homem, né, toda a humanidade. Mas ao longo dos séculos, e aí falando desses séculos mais recentes que nós vivemos, desse século que a gente está vivendo hoje, desse 2020, isso foi retirado das vidas negras, né? Dos homens e mulheres negros e negras, desses corpos que não conseguem, historicamente, se olhar como imagem e semelhança, porque não foi permitido isso. E aí a gente vai para os próximos versículos, que é o seguinte, então Jesus lhe disse, você respondeu concretamente, faça isso e viverá. Aí ele pergunta, mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Sendo certo samaritano que seguiu o caminho, passou de perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Eu vou deixar o samaritano por último, mas foi bom ler até o momento para a gente ver três situações diferentes, né? Três pessoas diferentes e reações diferentes. Quem é o meu próximo?
eu preciso pensar que o meu próximo hoje, falando sobre essa questão do racismo, são 56,1% do país, e dentro desses 56,1, 9%, né, 9,1% dos negros são analfabetos. A diferença dessa estatística contra brancos, né, em relação aos brancos, é de muito grande, né? Porque brancos são 3,9% de analfabetos, 6 pontos de diferença. A evasão escolar, ela tem sido gradativa, assim, bem rompante nos negros. Cerca de mais de 90% de brancos, pretos e pardos entram na pré-escola, mas quando chega já no 5º ano da escola, metade, praticamente, dos negros e pardos já tiveram a sua evasão escolar. No 5º ano. Imagine chegar ao ensino médio, imagine chegar numa faculdade. Há uma dificuldade muito grande. E isso vai desenvolvendo algo que nós temos também, que cerca de 60% da população, perdão, cerca de 32% da nossa população que é negra, né, vive com menos de 5 dólares. Então, cerca desses 56,1%, cerca de 32% vive com menos de 5 dólares. Isso é muito alarmante. A gente tem uma taxa de pessoas assassinadas, cerca de 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. 61% dos feminicídios feitos aqui no Brasil são de mulheres negras. E 55% dos negros internados por Covid nesse último tempo morreram, enquanto 39% dos brancos faleceram por Covid, né? E estavam internados. A gente percebe a todo momento, quando a gente vai comparar esses dados, que há uma diferença desses próximos. Alguns próximos da gente têm um cuidado mais especial, enquanto os outros próximos têm um cuidado muito diferente, um cuidado que subalterniza e que coloca no canto da sociedade, que coloca à margem da sociedade. Quando nós vemos isso, a gente precisa perceber que a nossa história fez isso. A nossa história foi, por conta do que eu falei da política eugenista, a nossa história ela foi tentando retirar, apagar e acabar com os negros no Brasil, através de políticas, através de leis, através da ciência, mas a partir da miscigenação que se teve, que foi uma série de relacionamentos abusivos que levaram a essa mistura de cores que nós temos, ao contrário do que se pretendia, aconteceu essa multiplicação de negros, pretos e pardos no nosso país. E aí a gente tem esses próximos com essas necessidades, e que, por vezes, essas necessidades levam esses próximos a essa surra, né? A essa situação de vulnerabilidade que nós estamos falando aqui com os dados. E quando nós vemos a Bíblia aqui, né, caíram nas mãos de alguns ladrões. Quais são os ladrões que poderiam vir na nossa história brasileira? É a nossa própria estrutura social e política e econômica que tira o direito de viver dos negros, o direito de viver daqueles que estão abaixo da sociedade. Poderíamos falar sobre os indígenas aqui, mas não caberia no tempo. E aí, quando nós olhamos esses próximos que não têm isso, o que tem a igreja a ver com isso? O que tem a igreja a ver? Será que a igreja, em algum momento, né, qual foi o papel da igreja nessa história? Em algum momento a gente foi como levita, em algum momento a gente foi como sacerdote, mas em alguns momentos também fomos como esses ladrões e surramos esses corpos negros, porque algumas pessoas, alguns missionários nossos utilizaram esse pensamento eugenista para colocar o negro como abaixo de toda uma sociedade. Alguns versículos que falam sobre escravidão foram utilizados para perpetuar a escravidão no nosso solo. Alguns versículos fora de contexto. E não foi lida a Bíblia olhando a nossa sociedade, olhando para quem está do nosso lado, olhando para o nosso próximo. Então a gente chega hoje em 2020 com uma igreja que tem dificuldade de entender o racismo, porque tem dificuldade de entender o seu processo
de estrutura dentro da sociedade brasileira, de como nós formamos a nossa sociedade e que, consequentemente, como nós formamos a nossa igreja. A nossa igreja, ela, como eu falei, né, sacerdotes e levitas se calaram, olharam para algumas situações e fingiram não acontecer. Eu já fui assim. Mesmo sendo negro, eu não entendia muito bem sobre o racismo. Mesmo sendo negro, eu não entendia muito bem sobre como as coisas aconteciam para o meu povo. Mas um dia, sentindo o racismo na pele, eu comecei um processo diferente, comecei a me entender como negro. Eu costumo dizer que o crente negro, a crente negra, nascem 3 vezes. Nascem biologicamente, nascem em corpo, nascem em Cristo e nascem em negritude. Porque não acordamos, não nascemos, chegamos ao mundo já nos entendendo como negros, porque o mundo em que nós fomos criados ainda tem muito o olhar europeu e um olhar embranquecedor para nós. Mas hoje nós estamos vivendo esse processo de entender cada vez mais a diversidade de criação e que a gente pode caminhar para um mundo e uma igreja sem preconceitos, mas para isso a gente precisa reconhecer aonde está o erro. E o erro está muito no racismo no nosso solo, dentre outros erros que a gente tem para essa questão de preconceitos. Quando nós olhamos aqui, a gente vai continuar a leitura, onde ele fala assim, de igual modo... Não, perdão. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. É interessante perceber que nessa passagem, quem está ensinando para o mestre da lei quem é o próximo é o samaritano, que era um povo inimigo do judeu, né? E a gente poderia ali considerar que era uma questão de tensão racial, pelos samaritanos serem misturados e terem uma visão religiosa diferente. E aí tem o segundo ponto, uma questão religiosa também. Então, a questão entre judeus e samaritanos ela pode ser vista dessas 2 maneiras, questão racial e questão religiosa. E aí, nisso, você tem esse preconceito, porque, de alguma maneira, os judeus queriam subalternizar, queriam colocar abaixo os samaritanos. Mas quando Jesus traz essa parábola, ele mostra para a gente que todos aqueles que vivem são criados por Deus e são dignos de viver o Evangelho, são dignos de viver a essência do Evangelho. Nós temos essa facilidade de entender isso? Será que nós temos essa facilidade de entender quem é que está nos ensinando sobre determinadas coisas? Como eu falei, a igreja tem dificuldade de entender o racismo porque não consegue olhar a nossa formação social. Mas hoje nós temos essa chance. Hoje nós temos essa chance de olhar para o nosso passado, olhar para o nosso presente, para construir um novo futuro, né? Rever aí o que nós estamos fazendo hoje para construir um novo futuro. Quando a gente olha para os próximos desse rapaz caído, em algum momento foi a igreja, mas em outro momento foi outras igrejas, foram outros povos, foram outras fés, outra maneira de exercer a fé, quem acabou ensinando para o próprio mestre da lei. E hoje, quando a gente fala de negritude, a igreja ainda está atrasada nesse assunto. Nós estamos chegando, mas ainda estamos atrasados porque outras pessoas estão precisando nos ensinar. Vocês estão me olhando e vocês estão vendo que eu sou um homem negro, né, teólogo, também fiz publicidade, estou fazendo mestrado, e eu entendo que a minha presença nesses espaços é uma presença para trazer um conhecimento para a igreja sobre isso. Assim como eu vejo muitas outras mulheres também se levantando para trazer esse conhecimento para a nossa igreja, para que a nossa igreja entenda que o racismo é um pecado que está separando vidas da essência do evangelho, vidas da presença de Deus. Talvez você se pergunte, mas eu não conheço ninguém que sofra racismo. Pergunte aos seus irmãos e irmãs negros e negras se eles já passaram por alguma situação de racismo. Seja na igreja, seja fora da igreja, mas pergunte a eles. E aí você vai ouvir algumas histórias.
Pode ser que alguém tenha passado e não tenha sentido, porque não tinha conhecimento, e de repente, a partir dessa live, a partir dessa conversa, começa a cair uma ficha, assim como um dia caiu a minha, mas esse é um processo para que a gente possa se libertar do pecado, do racismo que está nas nossas estruturas sociais. E isso também atinge a igreja. Como que a gente procede, então? Como que a gente caminha? Como que a gente vai seguir a partir daqui? Acho que a primeira coisa que a gente precisa é saber ouvir. Quando eu leio aqui, então Jesus perguntou: qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ele não precisou ouvir porque o homem estava caído, mas ele precisou perceber a necessidade daquele homem caído. O convite de Jesus é para que você perceba a necessidade de quem está do seu lado sofrendo racismo. E para isso você vai precisar ouvir as nossas histórias. Você vai precisar olhar para os nossos rostos. Você vai precisar sentir, de alguma maneira, o incômodo que é você ouvir sobre coisas que você talvez nunca sinta, mas que você produza ou reproduza. O negro ele pode reproduzir o racismo. O branco ele pode produzir o racismo. E é muito importante que a gente entenda isso, para que a gente quebre essa lógica. Então é muito importante que a gente ouça. É fundamental que a gente aprenda a ouvir, sem reagir de um primeiro momento. Ouça as histórias sem falar, ah, mas isso não aconteceu. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que passam por abuso sexual. Como demora alguém acreditar que viveu que aquela pessoa viveu a situação de abuso porque não viu. Eu não preciso acreditar, eu não preciso ver para acreditar. Eu preciso acreditar, dar crédito naquela palavra, porque aquela pessoa está contando algo que ela viu. Quando a gente fala que a gente sofre racismo, seja dentro da igreja, seja na academia, seja nas faculdades, seja em casa, você precisa acreditar. Você precisa entender e ouvir esse clamor, esse choro, esse lamento. A gente precisa também se juntar. Lembra que eu falei sobre a empatia e a simpatia? A gente precisa ir além da empatia e ser simpático a essa dor, ou seja, estar junto dessa dor. Não precisa falar para mim, ah, não, nossa, caramba, eu imagino que você sofra. Não imagino. Mas você pode falar, olha, eu não sei o que você sofre. Talvez eu nunca vá saber, eu nunca vou saber. Mas eu quero sentir a sua dor. Eu quero sentir essa dor junto com você. Eu quero chorar junto com você. Não é o chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, te faço esse convite. Te faço o convite de pedir perdão por atitudes que você possa ter tido, seja de preconceito, seja de discriminação, sejam atitudes racistas, atitudes xenofóbicas, né, contra outras nações, atitudes machistas. Peça perdão. Não tenha vergonha de pedir perdão quando você exagera, quando você vai além, você sobrepõe o outro. Todas as vezes que você sobrepõe alguém, você está de alguma maneira subalternizando esse alguém e distanciando ele da presença de Deus. Se você identificar alguma coisa, você também seja humilde de começar a consertar. E não fazer mais, não é simplesmente pedir perdão e pronto, acabou, mas não fazer mais, começar a se policiar sobre o que você está fazendo. Eu te convido a cuidar desse corpo caído no chão. Como o Rodrigo falou, né, o pastor Rodrigo falou, a nossa realidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é de todos os dias esses crimes acontecerem. E às vezes gera uma frieza na gente. Mas isso precisa gerar calor do Espírito Santo de Deus em nossa vida para que a gente mude essa lógica. E a igreja tem o poder de quebrar estruturas racistas. Mas para isso nós precisamos reconhecer quem somos nós nessa luta. Eu reconheço hoje quem eu sou, eu reconheço minha posição nessa luta, mas eu quero te convidar a pensar sobre isso e reconhecer qual é a sua posição nessa luta. E que todos nós, homens e mulheres, negros e negras, pessoas com deficiência, todas as pessoas, possam ter as mesmas oportunidades numa igreja que seja construída sem preconceitos e que destrua todo e qualquer tipo de separação, porque nós somos um em Cristo, em nome de Jesus. Amém.
Muito bom, Ronan. Excelente, muito bom mesmo. Ronan, temos já aqui algumas perguntas para você, né? Eu vou compartilhando, você vai respondendo e eu vou trazendo outras. A Luciana Mello, ela está perguntando o seguinte: como trazer essa pauta, né, para a igreja sem que considerem como modismo? Né? E aí eu gosto até de falar sempre, o Ronan teve aula comigo, ele sabe que eu sempre trago aquela metodologia de pensar que toda teologia surge a partir de um contexto histórico-social específico. Ou seja, nós não estamos descolados da nossa historicidade. Nós pensamos a fé, pensamos a Bíblia sempre dentro do contexto em que estamos estabelecidos. Então, assim, querendo ou não, eu penso que a gente só vai discutir essas questões vinculadas a uma conscientização da negritude e dos preconceitos raciais que existem quando os mesmos afloram. Né? Enquanto essas discussões não surgem, nós nunca vamos pensar uma teologia e discutir esse tipo de pauta. Né? E aí a gente tem no Brasil, de certa forma, um certo homem cordial, digamos assim, que diz que não é racista, mas na verdade ele é. Né? E aí quando a questão não é discutida, a gente não produz teologia sobre o assunto, a gente não encara com seriedade o assunto, porque as questões são, às vezes, veladas. Às vezes não, né? São escancaradas, né, Ronan? Mas, às vezes, são veladas, né? Então, a pergunta do Luciano é essa, Ronan. Como trazer essa conversa aqui, como você trouxe, né? Sem parecer que é um modismo que ele está falando ali. Sim. Não tem como a gente fugir desse lance do modismo, porque hoje está em moda mesmo, né? Está em voga. Mas acho que é importante a gente entender que essa pauta não para aqui. Então, daqui a 2 meses, a gente pode falar sobre essa questão tranquilamente. Quando eu entrei na igreja que eu estou atualmente, eu sou lá da Igreja Batista em Parque Elian, em São João de Meriti. Eu não lembro o mês, eu acho que foi em maio. E aí não estava falando sobre racismo e tal naquele momento, mas acabava sendo também o mês de maio, né, dia 13 e tal, todo mundo sempre fala alguma coisa. Mas aí a gente trouxe o debate, a gente já falou em outro momento também, e só o fato de eu estar ali, né, ser um homem negro, acaba, de alguma maneira, trazendo esse assunto. Eu percebo que a igreja, ela acaba meio que reagindo do que agindo. Então, o meu caminho, né, é sempre da gente agir. Então, como que a igreja ela pode trazer esse assunto? Agindo, entendendo que o assunto ele não para aqui, entendendo que o assunto ele não se resume a apenas uma live, entendendo que o assunto ele não vai se resolver a gente botando hashtags na internet, nas nossas postagens e pronto, acabou. A gente tem essa dificuldade porque a gente também, como o Rodrigo falou, tem o lado velado e tem o lado escancarado. Mas a gente dá muito mais valor ao lado velado e agora já está escancarado, inclusive o próprio lado velado. Então agora a gente começa a olhar para a igreja de uma maneira diferente. E aí eu quero fazer um convite para vocês fazerem algumas perguntas. Quantos pastores negros vocês conhecem? Quantos cantores negros vocês ouvem? Aonde estão os negros na estrutura da igreja de vocês? Eles estão nas lideranças, eles estão na cozinha, eles estão na portaria, eles estão na secretaria. Onde eles estão? Eles sentam aonde? É bom você pensar sobre isso, né? Como que os negros eles se comportam nesse espaço? Por exemplo, você fazer um observatório de negros, porque aí a gente vai virar rato de laboratório, e essa não é a intenção. Mas é a intenção de você começar a perceber como que esse assunto, essa pauta, ela pode ser tratada dentro do seu ambiente, porque pode ser que a sua igreja seja majoritariamente branca, e aí falar sobre isso vai ser de uma maneira. Pode ser que a sua igreja seja bem mesclada, e aí vai ser de outra maneira, e pode ser que a sua igreja seja majoritariamente negra, e vai ser tratado de outra maneira. Porque numa igreja majoritariamente negra, você vai precisar ali resgatar essa negritude e essa identidade racial. Numa igreja majoritariamente branca, você vai ter que tocar no assunto do privilégio, porque os brancos eles têm os privilégios por conta desse contexto social que o Rodrigo falou. E aí, quando a gente fala de produção de teologia, a gente tem a teologia negra nos Estados Unidos, que foi construída a partir do movimento dos direitos civis, mas ela já acontecia no final do século XIX e ela foi compilada, né, no final dos anos 60. Aqui no Brasil, a gente está tendo um movimento, a partir dessa pandemia, de uma teologia negra brasileira, que seria esse olhar, né, mais aproximado de como que esses negros e negras eles se sentem nesse ambiente, a partir disso que teologia é essa que a gente vai produzindo. Então, toda a teologia ela vai ser produzida a partir desse contexto social que o Rodrigo falou,
E então, a partir disso, a gente precisa enxergar também como que isso é apresentado para a igreja e como que isso vai ser efetivado na minha igreja. Porque eu não posso dizer que a forma como acontece onde eu estou vai acontecer no Andaraí. É diferente, né? Então, é muito importante que a gente faça isso, que a gente comece já a trazer o assunto cada vez mais para o cotidiano. Assim como a gente faz sobre santidade, assim como a gente faz sobre adoração, assim como a gente faz sobre graça, né? Ter uma pregação aí sobre racismo no meio do mês da juventude, ou no meio do mês da MCA, da MCM, enfim, que esteja ali sendo algo realmente falado em todas as esferas da sua igreja. Na história, só para partilhar aqui, Rona, na história da nossa igreja, a antiga Igreja Batista na Tijuca, que agora é a primeira Igreja Batista no Andaraí, a gente tem uma experiência interessante, que na formação dela, no início dela, participou desse processo, né, grupos, né, que se somaram para dar início à nossa igreja, que já tem mais de 100 anos. Né? Então, você tem, por exemplo, posso trazer aqui simbolicamente, o irmão Paraíso, né, o apelido dele era Paraíso, que ele era um negro, né, que era um evangelista fervoroso da palavra de Deus, a nossa irmã Janaína também. E nós temos, por exemplo, o primeiro missionário brasileiro que vai para o estrangeiro, que saiu da nossa igreja, que era um português que veio estudar no Seminário do Sul e foi seminarista da nossa igreja, que é o missionário pastor Maurício. Né? Então, ou seja, tem um português branco, você tem negros, né? Tem a comunidade do Morro da Formiga, que é filha da nossa igreja. Então, você tem esse misto de pessoas, do morro, do asfalto, missionários, inclusive missionários norte-americanos fazendo parte da comunidade e negros pertencendo. Então, isso faz parte da nossa realidade. E a gente precisa entender a participação de todos e não colocar um como superior ao outro ou não, que não é essa a proposta que o Ronan está trazendo aqui, apenas o entendimento do seu lugar enquanto negro dentro desse processo de formação, já que muitas vezes o negro, inclusive, é silenciado. Né? O negro é silenciado Sim. nesse processo histórico dentro das comunidades. Então, é interessante essa questão da própria formação da identidade das igrejas que o Ronan ele acabou de citar aqui. A próxima pergunta, Ronan, é da nossa irmã Eliane, que está perguntando o seguinte: eu gostaria de entender por que o racismo dentro da casa do Senhor, né, dentro da igreja, se ele nos ensina a amarmos uns aos outros. Por quê? E aqui eu gostaria também de você responder, dar um pitaco aqui, Ronan. Eu acho que a questão não está muito no texto bíblico. A questão está mais em como lemos o texto bíblico. Porque quando ouvimos os discursos, muito mais fala sobre a pessoa que interpreta o texto do que sobre o texto em si. Né? A gente pode trazer como exemplos, Ronan, pessoas que apoiavam, por exemplo, a escravidão, dizendo que, por exemplo, Paulo, quando esteve diante de um escravo fugido, não falou que acabou a escravidão. Eu já li textos sobre isso. Paulo não falou que acabou a escravidão. Muito pelo contrário, ele legitimou, segundo essas pessoas, a escravidão. Volta para o seu Senhor. Então, olha só, Paulo não acabou com a escravidão. Então, por que a gente tem que acabar com essa diferenciação? Então, são textos, os textos estão ali, e as pessoas interpretam, leem esses textos. Como eu já ouvi também pastores, né, inclusive na política, legitimando que o negro, a partir do texto de Noé, o negro é amaldiçoado. Né? E aí você tem vídeo na internet, joga no YouTube que tu acha, tu vai saber quem é a figura que eu estou falando. Joga aí que você descobre, né? Dizendo que o negro é amaldiçoado a partir da Bíblia. Né? E pastores, pessoas que simbolizam grupos de evangélicos que votam nele, para representá-los na proposta de leis para a nossa nação. Então, olha só, você percebe aqui, né, minha irmã, que a questão não está no texto bíblico, e sim falando muito mais sobre quem interpreta esse texto. Então, Ronan, por quê que existe isso? Preconceitos na casa do Senhor? Então, Rodrigo levantou a bola, eu vou sacar. É muito incrível, né, para não dizer outras palavras aqui que por vezes podem me assim, né, meu Deus. Nós estamos falando de século XXI e a gente ouve isso desde o século XVI, porque a Bíblia, como eu disse, foi ferramenta de escravidão. Foi utilizada de uma maneira totalmente deturpada, né? O evangelho foi usado de uma maneira totalmente deturpada. E aí foi uma das ferramentas que eternizou, né, a escravidão. E é interessante que nos Estados Unidos, os negros eles utilizam a mesma Bíblia como ferramenta de libertação.
enquanto no Brasil a gente não tem esse processo histórico, porque os protestantes eles já chegam aqui de alguma maneira com a imposição, né? Então eles chegam também como escravagistas aqui nesse lugar. Tiveram protestantes que foram abolicionistas. Se eu não falasse isso, o Rodrigo ia tirar minha nota, mesmo já tendo me formado, né? Mas tivemos esses dois lados, assim, dos protestantes. Estou falando aqui de protestantes, nem vou entrar na questão dos católicos. Então, quando a gente tem dificuldade de entender que o racismo está dentro da igreja, porque, primeiro, o racismo ele não é dito como ele se dá, né? Então, o que é racismo? Né? O que é o racismo? O que compõe o racismo? O que eu faço que é racista? Né? Então, a gente tem dificuldade de entender como que o racismo ele se dá na igreja. Eu dei alguns exemplos aqui e posso dar outros exemplos. Quando, por exemplo, a gente não coloca a menina que tem o cabelo crespo para ser Maria, e aí acaba sendo uma menina do cabelo um pouco mais domado, porque vai caber no véu, né? E aí não vai criar uma estética diferente. Eu entendo que toda essa construção do belo e toda essa construção da imagem, das imagens cristãs, elas têm a ver com aquilo que a gente consumiu, que veio diretamente ali da Europa. Mas nós somos brasileiros, e aí a gente vai ter mais dificuldade de achar pessoas parecidas com aquilo que foi construído no solo europeu aqui no Brasil, em solo brasileiro, por conta dessa miscigenação que a gente tem. Então, quando nós não colocamos as meninas, né, que têm esse cabelo mais crespo para ser Maria, quando nos grupos de dança, né, as meninas tratam um penteado que não cabe para todas, todo mundo de cabelo preso, mas e o cabelo que não prende? Porque o cabelo às vezes é curto, né? Todo mundo de coque, mas e o cabelo que o coque não valoriza? Então, essa questão da estética ela é muito forte, né? Quando a gente ouve algumas piadas e a gente não corta, parece que é bobeira, né? É só uma piada, mas essa piada ela pode trazer... Quantas pessoas estão chorando nas suas camas por conta das piadas que ouviram? A gente não sabe. A gente está falando aqui de preconceito com o negro, a gente poderia falar de preconceitos com outras pessoas. A gente precisa entender, não consegue entender o que é racismo e como a gente reproduz e produz esse racismo. Ele também acontece porque, por não sabermos, nós não denunciamos. Por que nós denunciamos o pecado? Porque nós sabemos que é pecado. Só que muitas pessoas estão descobrindo agora que racismo é pecado. Muitas pessoas estão descobrindo agora o que é racismo. Então, é necessário que a gente denuncie. O racismo acontece na igreja porque acontece na igreja porque não há essa denúncia. Então, é necessário que haja essa denúncia. Racismo como pecado, racismo como algo que afasta quem sofre e quem está produzindo esse racismo, né? Afasta essas duas pessoas de Deus. Então, é muito importante que a gente entenda esses dois pontos e, a partir daí, tem essa questão do que eu falei do texto, né? No verso 27, Jesus fala o que ele já sabe, a gente já sabe a palavra, mas quando nós interpretamos a palavra como o Rodrigo falou, é a maneira como nós estamos lendo o mundo. A forma como você lê o mundo é a forma como você lê a Bíblia. Se você vai ler aqui, isso pode não te afetar. Mas se eu ler aqui um outro versículo, isso vai te afetar. Tem um versículo que muita gente está usando, que é o Gálatas 3:28, né? Não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, etc. e tal. Esse versículo ele não é suficiente para que a gente acabe com o racismo, porque ele não foi suficiente para que não existisse o racismo. Ele não foi suficiente a gente entender que todos são iguais. Isso não foi suficiente. Por que não foi suficiente? Porque nós, como cristãos, não conseguimos entender, né, fazer a leitura de mundo, e nós também, assim, uma pontinha que eu acho que é legal a gente provocar, nós sabemos que, como cristãos, temos uma posição privilegiada. Porque o país é 80%, 88% cristão, católico ou protestante. Só que vocês têm uma noção de que dos protestantes, né, nós somos acho que mais de 30 já, 58% dos protestantes são negros. Como é que existe racismo no Brasil? É porque muitos negros também não se entendem como negro, e muitos daqueles que brancos e negros que entendem o racismo não trabalham, não caminham para erradicar isso. E aí, por mais que nós estejamos nesse ambiente da igreja,
esse ambiente acaba não sendo suficiente para quebrar o racismo, porque não há o encontro dessa mazela e essa quebra de eternização de conceitos, sabe? Então, quando eu falo que eu estou sofrendo racismo, eu não posso mais ouvir que isso é besteira. Eu preciso considerar, eu preciso entender, eu preciso realmente olhar e pedir perdão e falar, não, me perdoa e tal, e pedir oração, reconciliação, e o Espírito Santo ele vai nos apontando. Agora que você já sabe, peça ao Espírito para que ele te aponte aonde a minha igreja está errando, aonde eu vejo o racismo na igreja, né? O que eu estou fazendo de errado? E aí, assim, a gente vai ter cada vez menos racismo na igreja, creio eu. Perfeito, Ronan. Você fez um comentário aí sobre a questão do cabelo, né, que é próprio do negro. Eu lembro uma vez eu trabalhando numa escola pública e aí uma aluna, né, ali né, no momento ali de estresse com uma outra aluna, ela virou para ela e falou assim: mas o seu cabelo é ruim. O cabelo é ruim, né? Aí eu falei, mas espera aí, cabelo agora tem qualidade em termos de ser bom ou ser ruim, tem personalidade? Como é que funciona aí? O cabelo dela não é ruim. O cabelo dela é crespo. Ou chame da forma como você quiser, mas ruim não é. Você não pode estigmatizar a pessoa a partir daquilo que ela aparenta. Né? E, querendo ou não, a gente acaba interiorizando esse tipo de questão. Né? Então, olha só, a garota tem o cabelo ruim, quer dizer, a essência do cabelo dela é maléfico. Ou seja, como é que pode isso? A gente tem que começar a pensar essas questões e quanto que isso implica né, na vida da pessoa, no seu autoentendimento enquanto sujeito histórico. A Ivonete, Ronan, ela faz aqui uma pergunta que eu, basicamente, assim, eu acho que você já respondeu quando você coloca aquela pergunta seguinte. Em relação aos preconceitos, é construtivo afirmar que o Novo Testamento faz uma nova leitura do Antigo Testamento, tendo como figura central as atitudes de Jesus? E aí eu acho que basicamente a parábola que você citou, né? A parábola ali do bom samaritano, apresentando o olhar de Cristo para a situação. Né? Você gostaria de colocar aqui Cristo como sendo esse elemento que nos ajuda a ler, já que nós lemos os textos bíblicos a partir do nosso contexto, eu acho que um critério que pode nos ajudar bastante é olharmos para o Cristo, né? Como Cristo interpretava a época dele. Cristo silenciava as mulheres? Bom, como é que Cristo fazia com as mulheres? Bom, Cristo tinha essa diferenciação em relação ao samaritano, ou seja, aquele que teria uma raça, digamos assim, diferente da judaica, colocando aqui nesses termos mais simplistas aqui. Como é que é o olhar? Então, eu acho que Cristo é um bom... A Ivone está colocando aqui, eu acho que é um bom critério. Né? O que você acha, Ronaldo? É fundamental. Inclusive, é importante a gente perceber a diferença das atitudes de Cristo nos evangelhos para as atitudes dos apóstolos, né? No restante do Novo Testamento. Como que eles têm a dificuldade de encarnar realmente o conceito do evangelho, o conceito do reino de Deus que Jesus veio trazer. Então, porque você percebe ao longo dos evangelhos, né, Paulo lutando ali a favor dos gentios e alguns dos apóstolos meio que puxando ali, tentando colocar todo mundo na mesma caixinha judaizante, onde, na verdade, Cristo ele vem para todos. Né? Ali o ato da descida do Espírito Santo, em Atos 2, tem povos de diversos locais daquele momento, inclusive africanos estavam ali em Atos 2, né, naquele momento do Pentecostes que é tão conhecido nosso. Então, é legal a gente trazer essa ideia de centralidade de Cristo, né? O exemplo de Cristo, mas, ao mesmo tempo, a gente também não achar, tipo, vamos ser como Cristo e todo mundo está errado porque ninguém está fazendo como Cristo. A gente está num processo. A gente está num processo de crescimento, assim como os apóstolos, só que a gente precisa se espelhar, né, em Cristo e ver ali o Cristo realmente como um alvo nessa luta antirracista que a gente pode falar, né? Nessa luta contra o preconceito, nessa luta contra tudo aquilo que tira alguém da presença de Deus. Rodrigo falou sobre essa questão de como Cristo tratava as mulheres, né? Poucas igrejas exploram a figura de Maria Madalena no ministério de Jesus. Poucas igrejas exploram os versículos que demonstram que ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado.
poucas igrejas exploram que as mulheres como Joana caminharam com Jesus. Então, a gente precisa trazer esse trecho, né? A gente nunca viu isso aqui mostrando que o samaritano é outra raça, né? Trazendo esse olhar simplista aqui, como você falou, é outra raça, é outra ali forma de religião, mas ele está ensinando o caminho do reino de Deus. E às vezes nós vivemos isso. Pessoas que não professam a mesma religião que a gente estão vivendo o reino de Deus. Eu fui aprender mais sobre essa questão de negritude, racismo e tudo que atravessa a minha raça fora dos arraiais cristãos. Mas o que eu estou fazendo? Estou trazendo para a igreja, estou trazendo para esse ambiente cristão, para que mais e mais irmãos e irmãs meus entendam isso e possam realmente, a gente possa estar junto aí nessa luta contra o racismo dentro da igreja. Beleza, Ronan. Eu vou dar uma corrida agora por causa do nosso horário. O papo tá bom, mas já são 7 horas já, tá? Mas vamos continuar, vamos fechar, tá bom? O Rodrigo Menezes, ele está perguntando aqui como a igreja pode ser relevante em seu meio e combater esse mal, né, que é o preconceito imposto pela sociedade, que muitas vezes adentra as igrejas. Eu acho que o Ronan já falou basicamente sobre isso, né? À luz da palavra de Deus, entendendo os conceitos que estão sendo discutidos, sem minimizar aquilo que o outro está colocando, pelo menos ouvindo para tentar entender a vivência dele, né? Então, acho que é por aí, né, Ronan? Você já falou mais ou menos. Aí eu já vou partir para outra. Quer falar alguma coisa ou posso para outra pergunta? Isso aí. Beleza. Então, acho que é mais ou menos... Não, só para resgatar mesmo o que eu falei no final, né? Uhum. Sim, ouvir, é sentir, é pedir perdão e é se juntar, né? Junto a esse corpo que está sentindo essa dor e não minorizar e nem menosprezar essa dor. Mas tem que pedir perdão, tem que se arrepender realmente do que está fazendo e aí começar a lutar contra. Perfeito. A Ivonete fez outra pergunta aqui, falando que qual é a importância da autoestima, e aqui ela coloca aqui, entre parênteses, né, a salvação, né, no sentido desse evento salvífico que nós possuímos em Cristo, né, pensando num negro, ou numa mulher, ou num deficiente, enfim, alguém que ao experimentar esse evento transformador da experiência do Cristo ressuscitado, qual é a importância disso para a superação do racismo e dos preconceitos? Eu acho também que você já caminhou por aí, né? Eu acho que é fundamental. Poderia desenvolver um pouco melhor? Claro, quando a gente começa a estudar sobre teologia negra, a gente vai ter contato com um teólogo chamado James Cone, e ele fala sobre essa importância que se tem às igrejas negras nos Estados Unidos, porque lá tem essa separação, né? Foi muito separado, igrejas brancas e igrejas negras, né? Então, todo ambiente, né, foi bem separado, assim, bem dicotomizado. Então, ele fala que as igrejas eram o único lugar na cidade em que ele morava que os negros se sentiam gente. Quando eu li isso, eu falei, caramba, é isso. O evento salvífico, ele traz esse resgate de libertação e vida para a gente. A teologia negra, ela entende sobre isso e ela vai superando, né, de alguma maneira, o ser humano vai superando o racismo quando ele entende que ele pode ser alguém, porque um dia alguém morreu e viveu, né, e ressuscitou por ele, para dar a vida em abundância. Para dar uma vida em abundância. Que vida em abundância é essa? É uma vida sem preconceitos, uma vida que ele não é mais colocado como abaixo, uma vida que ele não é mais colocado como incapaz, uma vida em que ele não é mais colocado como um corpo que só merece ser surrado, que só merece sentir dor, mas sim, esse corpo ele pode sentir alegria, ele pode sentir leveza, ele pode sorrir, ele pode louvar, ele pode cantar. Estudando também sobre isso, você percebe que o canto do negro, ele parece um grito, né? Mas na verdade é um grito sonoro, um grito a 4 vozes, um grito muito afinado, porque há ali toda essa alma sendo colocada para fora e sendo liberta a partir desse evento salvífico de Jesus. A soteriologia, ela é muito importante no estudo da teologia negra por conta disso, para que a gente possa entender que Jesus é o evento que liberta o povo negro de toda a opressão, tanto da escravidão quanto do racismo e de qualquer outra coisa, assim como também o lugar da escatologia, entendendo que Jesus, ele traz hoje o que eu já quero viver para sempre. Então eu não preciso morrer
como muitos morreram, para viver uma vida plena com Deus, porque Ele me dá essa vida plena hoje. Então, respondendo essa pergunta, sim, esse evento salvífico, ele é um caminho para que nós possamos entender e superar o racismo. Perfeito, Ronan. Mais uma colocação aqui, que eu vou só comentar, tá? Porque eu acho que já é uma resposta dada, né? Que a Carlene está falando que sobre o racismo, né? Vou resumir aqui a fala dela. Nos últimos dias, muitos se surpreenderão, né? Na colocação dela, fazendo alusão ao texto bíblico, né? Em seu nome fizemos isso, aquilo outro, né? E afastem-se de mim. E ela coloca também aqui a questão que o racismo é um pecado, né? Como outros pecados também, né? E aí ela coloca que Deus nos liberte, que Deus liberte e cure as pessoas que são racistas. É uma afirmação que a nossa irmã traz. Obrigado pela sua ótima participação aqui, minha irmã. E aí eu trago agora uma pergunta da irmã Olga, Ronan. Ela faz uma pergunta interessante aqui, a Olga. Ela diz o seguinte: corremos o risco. Eu acho que risco a gente sempre corre, né? Viver é um risco, né? Quem falou que na vida não teríamos riscos, né? Então, ela pergunta aqui: corremos o risco das posições se inverterem em algum momento, né? Os privilegiados serem alvo de racismo, né? É a pergunta que ela faz. Ou seja, daqui a um tempo, devido, não sei se é o que ela está querendo propor, mas devido à fala afirmativa dos negros, quem sabe, no momento, os negros se tornarem racistas e também preconceituosos em relação aos brancos. Como é que você enxerga isso, Ronan? Eu enxergo da seguinte maneira: são cerca de 400 anos de opressão. Agora, a partir do final do século XX, início do século XXI, que a gente tem bem mais escancarado, porque os movimentos abolicionistas já eram bem anteriores, né? Século XVII já tinha, século XVIII, e hoje eu sinto que a gente está tendo essa virada, né, de transformação da sociedade, mas são 400 séculos, né, 400 anos de opressão. Talvez, para a gente virasse isso, a gente precisaria de pelo menos mais 800 anos, porque as marcas que se tem das mazelas sociais são muito mais profundas do que a gente imagina. Eu não sei se a gente correria o risco nesse sentido, mas falando de ser humano, eu entendo que, como ser humano, o ser humano ele é sempre falho. Então, ele pode cair para uma linha de se tornar opressor, sim. Mas quando eu olho para Cristo, que é o nosso caminho aqui, eu entendo que a gente caminha para uma vida cada vez mais horizontal, cada vez mais igualitária. E aí, nesse processo, a gente pode, de repente, ter outros problemas. A gente pode ter outras mazelas, que talvez até unam, né, esses povos que hoje estão tão subalternizados, né, tão desconexos por conta dessa opressão que teve com a escravidão, etc. Mas eu acho que a gente pode ter outros lugares, né? A gente pode desenvolver outros tipos de opressão, não necessariamente uma troca em relação à raça. Mas, como eu falei, em relação à raça, acho que a gente precisaria de pelo menos 800 anos para a gente trocar aí de lugar, porque as marcas são muito profundas. E lembrando sempre, né, Ronan, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa abandona um discurso machista para assumir um discurso feminista. E aí a pessoa acha que o feminismo é o oposto do machismo. Não, não é. Sim, O machismo é a pretensão do homem estar num lugar que subjuga a mulher. O feminismo não é a mulher subjugar o homem. O feminismo é as mulheres estarem num lugar de igualdade com os homens. Então, esses conceitos, às vezes, se confundem. Então, quando a gente diz assim, um discurso negro, a pessoa, às vezes, pensa que você está falando, não, então agora a gente vai tirar o branco que está sobrepondo e agora o negro vai sobrepor e subjugar o branco. Não é essa a proposta. Quando você propõe um discurso afirmativo negro, você está trazendo um olhar de igualdade, né? Igualdade de direitos. Não é igualdade que negro e branco... Não é. Tem diferenças, tem especificidades do negro, assim como a mulher não é igual ao homem, porque tem especificidades da mulher, que é diferente das especificidades do homem, mas é aqui uma igualdade de direitos, de acesso. Né? Eu não posso ser coibido, por exemplo, de frequentar algum ambiente devido àquilo que eu aparento. Né? Porque eu me enquadro, como eu já ouvi uma vez falando para mim, mas você se enquadra num perfil.
né? Ou seja, você se enquadra no perfil, então eu me enquadro no perfil, dancei, me dei mal, então eu não vou ter acesso, eu vou ter que passar por algumas questões. Então, perceba, quando a gente traz um discurso afirmativo aqui do negro, em hipótese alguma, está buscando uma superiorização do negro, subjugando o branco, de forma alguma. Está trazendo aqui um discurso, com a própria nome já diz, para afirmar a igualdade entre todos, né? Como o próprio Ronan já citou aqui textos bíblicos, porque a partir da perspectiva do reino de Deus, já não há mais espaço para essa questão, já não há mais espaço para isso. E a igreja tem que ser um elemento que sinaliza o reino. Ela sinaliza. Então, às vezes me preocupa muito, Ronan, quando eu ouço algumas pessoas, né, dizendo, não, isso aí é mimimi, isso aí é besteira, isso aí é bobagem, ou então isso aí é discussão de quem adere a um sistema político mais para um lado ou mais para o outro. A gente gostaria de falar que isso é uma perspectiva de quem adere à mensagem do reino de Deus. Né? Como o pastor Heinerson falou na semana passada, né? Ele falou aqui sobre a graça, Ronan, e ele disse o seguinte, que a graça dinamitou os muros. Né? Ele vai dizer que já não há mais espaço para isso. A graça dinamita isso, não tem mais como isso ainda estar de pé quando você se depara com essa mensagem salvadora, revolucionária, modificadora, transformadora, libertadora e que cura, que é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ronan, a gente já está com o horário um pouco avançado, eu gostaria de passar a palavra para você, para as considerações finais, e logo em seguida eu vou estar encerrando, tá bom, meu irmão? Eu agradeço aí de poder ter aberto esse espaço, acho que é muito importante que as igrejas realmente abram esse espaço e que hajam mais vozes de homens e mulheres negros e negras falando nas igrejas, não somente sobre racismo, a gente não fala somente sobre dores, a gente fala sobre alegrias, a gente fala sobre todo tipo de assunto, né? No seminário eu tive todas as aulas, então eu posso falar sobre todos os temas necessários aí sobre teologia, né? Então é importante que a gente também entenda isso, que a imagem do negro, a imagem da mulher negra, ela precisa ser modificada na nossa cabeça, porque nós também temos esses estigmas. Então que você de alguma maneira entenda que esse é um processo que, enquanto a sociedade ela está correndo aqui, ó, a gente está tentando correr aqui também, e muito difícil de ter esse nivelamento, né? Mas nós estamos aqui para falar, para denunciar, para poder extirpar o racismo dessa estrutura e a partir, né, dentro da minha vivência cristã, a partir da palavra de Deus, a partir desse relacionamento íntimo com o Senhor, para que Ele possa trazer a libertação que um dia trouxe para mim, para todas as pessoas que um dia já foram racistas, um dia já sofreram racismo, e que nós possamos caminhar como igreja, cada vez mais, denunciando esse racismo como pecado e todo tipo de preconceito também, para que as nossas igrejas sejam aquilo que elas nasceram para ser, igrejas como um pedacinho daquele novos céus e nova terra que o Senhor quer que a gente viva. Amém. Obrigado. Ronan, eu que agradeço a sua participação, a sua voluntariedade, a sua disponibilidade de tempo e de partilha de conhecimento aqui conosco. Obrigado mesmo. Que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério, abençoando os seus estudos. Tá bom, meu irmão? Eu lembrei, Ronan, só para ilustrar aqui no final, de um seriado, né? Um seriado que tem aí, onde um jovenzinho, né? Uma criança, adolescente, enfim, negro, né? Vivenciando num bairro de negros lá nos Estados Unidos. E aí tem um episódio que é interessante, que ocorreu um assalto, uma mulher foi assaltada, os policiais chegam, né, para fazer ali o momento, né, de saber quem foi a pessoa que realizou, né? E aí a pessoa fala, não, ele tinha tanto de altura, ele tinha tal roupa, ele estava, enfim, vai dando as características da pessoa, né? E aí uma outra pessoa que estava ouvindo, né? Entendia assim, ele usava roupa de negro, ele era negro, ele falava como negro, quer dizer, ou seja, a pessoa entendia, né? Não conseguia desvincular, né? Ou seja, é o negro, né? E não como se todos fossem iguais, como se não tivesse, né? Aquilo que você colocou, né? De certa forma, tirando, né, a identidade das pessoas, né, diminuindo, né, menosprezando. Então, assim, que a gente possa, enquanto igreja, apontar... mudar as imagens aqui.
que a gente possa apontar, né, essa questão do racismo como sendo pecado. Diante das Escrituras, diante da leitura que nós fazemos, ela é um pecado. E que a gente possa, assim como falamos sobre outros pecados, né, não falamos tanto sobre outros pecados e gostamos muito de falar sobre pecados vinculados à sexualidade, né? Então, que a gente entenda que existem outros pecados, e dentre outros pecados que existem, existe o pecado do racismo, e que a igreja ela tem que ser uma voz profética que anuncia o reino de Deus, que reconcilia as pessoas por meio de Cristo com esse Deus, e que nesse experimentar, como você falou, desse novo céu e nova terra, já aqui nesse momento, que a gente possa anunciar que aqui no reino de Deus, na igreja do Senhor, não há mais espaço para esse tipo de proposta. Então, Ronan, muito obrigado, uma boa noite, agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando, que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua casa, e agora a gente vai dar continuidade com o culto da noite. Nós vamos disponibilizar o boletim e vamos colocar a mensagem do culto da noite, continuando a nossa série de reflexões nesse período sobre Jó e o sofrimento da humanidade, falando hoje sobre o diálogo de Jó com os seus amigos. Então, que Deus esteja abençoando a todos. Uma boa noite para todos. Fiquem na paz. Valeu, galera.